estamos nas termas de São Pedro do Sul, com este enquadramento paisagístico magnífico nas margens do rio Voga e numa área arqueológica que é o testemunho mais apodítico da romanização por terras de Lafões e arrisco a dizer mesmo no distrito de Viseu, que é o balneário romano medicinal das termas de São Pedro do Sul. Este balneário romano tem uma história de 2000 anos e deve muito possivelmente a sua construção à engenharia das legiões romanas. E durante esse período romano foi construído essencialmente em duas fases. Um primeiro momento, no século I depois de Cristo, e um segundo momento de construção que coincide com praticamente o arrasar do primeiro edifício e uma reconstrução no mesmo lugar de um segundo edifício romano. Desse período romano podemos destacar uma série de materiais e de estruturas ainda hoje visíveis, como por exemplo moedas, fíbulas, cerâmicas várias, epígrafes que são muito importantes neste contexto, as colunas, as piscinas, paredes, alicerces, enfim, todo esse conjunto estrutural e material que correspondem a uma identidade patrimonial muito importante aqui na região de Lafões. Eu destaco, sobretudo, aqui no exterior, a piscina ao ar livre e as colunas, que são de construção romana e que funcionaram até onde se crê, precisamente durante esse período romano, e no caso da piscina, com água fria, seriam os banhos de água fria. No caso das colunas, serviam para apoiar um pórtico, que não foi possível reconstruir, e no que respeita à reconstrução das colunas, foi possível recolher em contexto arqueológico as peças originais suficientes para reconstruir uma coluna. As outras que não têm peças originais completas ou que não estão construídas com peças originais completas, incorporam aquilo que são as peças originais com aquilo que são as peças de reconstrução, sendo que as peças de reconstrução são propositadamente com uma tonalidade diferente e com uma textura diferente para dar a percepção daquilo que é original, daquilo que é reconstrução. Ainda aqui fora, no período da Alta Idade Média, temos a Capelinha de São Martinho, que é apenas a capela-mor daquilo que seria uma igreja maior com origem nos inícios do século X e como principal testemunho da passagem por Lafões de uma importante corte astúrio-leonesa, nomeadamente a passagem de um príncipe de nome Bermudo Ordóñez, que foi muito importante aqui no eixo Lafões-Viseu, precisamente nesse período do século X. Eu agora convidava-vos a entrar no edifício balnear e a continuar esta história que muito se relaciona com a monarquia portuguesa, quer na povoação, quer aqui neste balneário, como é símbolo, um brasão que se encontra ali na entrada lateral do edifício e que alude às armas de Portugal. Por favor, acompanhem-nos. Este monumento tem em si várias camadas arquitetónicas de construções e reconstruções, umas que foram preservando as construções anteriores, outras que se foram sobrepondo, mas que chegando agora ao século XXI é possível perceber todas essas mudanças arquitetónicas pelos quais este edifício passou ao longo dos anos. E ao longo desses anos, muitos foram os reis de Portugal que aqui vieram, procuraram estas águas e tiveram uma importância tremenda, quer para a povoação, quer aqui para o edifício balnear. Por exemplo, Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei. O nosso primeiro rei, logo em 1152, manda passar uma carta de foral ao banho, porque nessa época medieval o nome desta povoação, atual Termas de São Pedro do Sul, era Banho. Depois, em 1169, é ainda mais profunda a relação de Dom Afonso Henriques com esta localidade. O Dom Afonso Henriques, nesse ano, vai à Batalha de Badajoz, as coisas não lhe correm bem, sai perdedor, sai de lá com uma perna fraturada, uma fratura grave que o deixou incapacitado para as lides militares, para montar a cavalo, deixou-o em grande sofrimento e não procurou outras senão estas águas do seu banho para se vir tratar. Ele veio, mas também não veio só. Trouxe com ele o filho Dom Sancho, futuro rei Dom Sancho I, trouxe também as duas filhas, Dona Teresa, Dona Urraca, e com ele acompanharam toda aquela entourage da sua corte,
e reuniram aqui em Cúria Régia, o que significa que tomaram importantes decisões para o então Reino Nascente de Portugal. Mais concretamente aqui no edifício, o Dom Afonso Henriques, quando chegou, encontrou ainda o edifício romano. Esse edifício romano já é um bocadinho degradado e o Dom Afonso Henriques manda requalificá-lo. Então, em cima da piscina romana, manda construir ou reconstruir uma nova piscina isso ficou tão marcadamente vincado na memória coletiva das pessoas e na identidade local que desde então e até aos dias de hoje dá-se o nome de piscina Dom Afonso Henriques a esta piscina. No entanto, ainda nesta sala eu chamo-vos a atenção para alguns pormenores da arquitetura e que remontam ao período romano. Por exemplo, a cobertura. É uma cobertura em abóbada de berço que é uma reconstrução e que retrata aquilo que se queria que fosse a construção romana, a cobertura romana, feita em abóbada de berço. Destaco também uma parede que existe nesta sala e que é provavelmente uma das maiores paredes romanas fora de Roma e em contexto de balneários medicinais romanos. É uma parede inteiramente romana, desde as fundações até ao telhado, e que por si só é já um monumento com 2000 anos. Depois, nesse período afonsino, foram feitas algumas remodelações. Dom Afonso Henriques foi, outros reis das nossas dinastias passaram igualmente por aqui. Destaco Dom Manuel, o rei venturoso, que logo nos inícios do século XVI beneficia a povoação das então já chamadas Caldas de Lafões. Reparem, perdeu aquele nome medieval de banho e ganhou o nome de Caldas de Lafões. Mas a influência do rei Dom Manuel foi também imensamente significativa aqui neste balneário. Ele mandou transformá-lo, requalificá-lo por completo e transformou em Real Hospital das Caldas de Lafões. Muitos dos arcos que aqui se podem ver são desse período. Muito provavelmente estes pisos são também do período manuelino. Foi mandado construir um varandim que hoje em dia não pode ser recuperado porque, enfim, era feito com materiais perecíveis e perdeu-se. Rasgaram-se janelas, fecharam-se portas e vice-versa. Construiu-se o andar superior nesse período manuelino. Já no século XIX, destaco como principal legado umas banheiras forradas a azulejo que se encontram na sala das banheiras e que funcionaram, quer estas piscinas, quer essas banheiras, quer este balneário, enquanto teve essa dimensão medicinal, funcionou até cerca de 1886, ano em que perde essa valência medicinal, porque entretanto construíram um balneário novo, o atual balneário Rainha Dona Amélia, que tomou esse nome em 1894, porque desde esse ano, depois 95, 96 e 1898, a Rainha Dona Amélia, em certas ocasiões o rei Dom Carlos, os dois filhos, Dom Luís Filipe, Dom Manuel, toda a corte que os acompanhava, vieram em temporadas balneares para tratamentos da Rainha Dona Amélia aqui nas Termas de São Pedro do Sul. Um dos principais símbolos das reconstruções medievais deste monumento é esta porta. É uma porta com características arquitetónicas góticas, portanto, se repararem, a porta faz um arco e é um arco apontado. Na parte superior do arco ele não faz a volta completa, é ligeiramente apontado. Isso é característico do período gótico. E se melhor repararem, mesmo essa moldura, esse arco gótico, está por baixo de um arco maior de volta completa, o que nos remete para o período romano. Este edifício perdeu a sua dimensão medicinal nos finais do século XIX, mas continuou com outras funções ao longo do século XX. Entre sensivelmente os anos de 1930 e 1960, funcionou como escola primária. Nos anos de 1970, 80, foi também um café, bar, salão de chá com uma esplanada no exterior, até que em 1995, umas cheias tremendas do rio Voga fizeram subir as águas à cota do edifício e estas paredes romanas, com 2000 anos, acabaram por ruir em parte. A partir daí, foi um período de negligência, de incúria, o espaço ficou vedado, ficou fechado ao público.
até que nos anos 2015, 2016, sensivelmente, iniciou-se uma reabilitação deste edifício sob coordenação do arquiteto João Mendes Ribeiro, que culminou agora com a recente inauguração deste espaço, que vai ser devolvido ao público e que se vai transformar num monumento vivo, num monumento que vai aproximar quer a comunidade científica, quer a sociedade civil, para todos poderem fruir deste monumento. Só mesmo para terminar, quero-vos dizer que existem muitas águas por muitos lados, mas poucas águas têm estas capacidade terapêutica e esta riqueza histórica de reis e de rainhas que começou no período romano, que se estendeu pelo período da Alta Idade Média e que depois passa por praticamente todos os estágios da monarquia portuguesa. Agora foi possível reabilitá-lo e este monumento, tendo perdido essa dimensão medicinal e depois durante o século XX, com as dimensões que teve, ganha uma nova dimensão, a dimensão cultural, a valorização patrimonial deste monumento nacional.